Acontece nos dias 4 e 5 de setembro um importante evento voltado ao setor florestal do Brasil. É o 5º MS Florestal, que pela primeira edição vai ser online, ou seja, você poderá participar de qualquer lugar do país ou do mundo através apenas do acesso pela internet. Os palestrantes que farão os debates e apresentarão novas tecnologias sobre o setor florestal estiveram em Campo Grande na manhã desta quinta-feira e participaram aqui no Canal do Boi de entrevistas para falar sobre a cadeia produtiva do setor florestal e como explorá-la melhor em Mato Grosso do Sul. Nesta entrevista feita por Fabiano Reis, você vai acompanhar um pouco sobre este assunto. E o Agricultura BR agora destaca um assunto importante sobre geração de energia, biomassa, a partir de fontes que normalmente o Brasil não tem utilizado. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Tiago Teixeira, ele que é consultor técnico da empresa de pesquisa de energia ligado ao Ministério de Minas e Energia. Tiago, um prazer falar com você no Agricultura BR. E olha só, Tiago, Brasil é um país com grandes possibilidades em geração de energia, mas não raro o país passa por alguns momentos com algum tipo de crise de abastecimento, ou risco de abastecimento e com energia cara. Hoje, em termos de soluções energéticas, principalmente a partir de biomassa, o que o país tem hoje que pode trazer soluções em curto e médio prazo? O Brasil ele é um país que realmente tem uma bênção dos deuses, né? A gente pode dizer que a gente tem um potencial muito grande hidrelétrico, um potencial muito grande de biomassa, um potencial eólico, solar. Do ponto de vista especialmente de biomassa, a gente vem trabalhando lá internamente na EPE numa linha de uma expansão de cerca de 5 a 6 mil megas no nosso plano decenal, né? Que é um plano de até 10 anos à frente. Então, como é que funciona isso? Você tem os leilões de energia que ocorrem normalmente para entrega de energia entre 3 a 5 anos à frente, ou seja, eventualmente se eu tenho um leilão em 2016, ou 2017, desculpa, para 3 anos à frente, é início de entrega em 2020. Então, aí tem o tempo para o empreendedor se preparar, obter financiamento, construir a usina e poder gerar energia. Então, em linhas gerais, a gente tem um potencial muito grande de biomassa, tanto do ponto de vista da biomassa do setor sucroalcooleiro, como do setor de florestas, né? No nosso PDE, a gente estima que nos próximos anos haja uma contratação de cerca de 100 megas de biomassa florestal por ano. Então, que daria mais ou menos cerca de 2 usinas de 50 megas por ano, que já consegue ter um volume expressivo da fonte, né? É claro que o potencial é muito maior e isso que a gente espera se efetivamente isso for competitivo no leilão, né? Tiago, vamos pegar aqui um exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul tem promovido e tem conseguido fazer uma instalação, pode dizer que a cadeia produtiva florestal ela tem um bom desempenho no estado do Mato Grosso do Sul, principalmente ali no eixo Campo Grande e Três Lagoas. Ela foi voltada, esse maciço florestal no Mato Grosso do Sul, hoje aproximadamente próximo a 1 milhão de hectares ocupado com floresta, principalmente para a produção de celulose. Entretanto, há outras possibilidades, desde serraria e principalmente geração de energia. Há alguma diferença em relação à madeira utilizada, as variedades que são hoje cultivadas no Mato Grosso do Sul para a produção de energia no estado? Perfeito. Não há diferenças do ponto de vista do tipo de madeira. Você pode gerar com qualquer tipo na realidade. É claro que o mais comum é que você gere com eucalipto, porque você tem um desenvolvimento muito bom. O Brasil, você tem ali um ciclo de 6, 7 anos para ter um eucalipto a níveis de produtividade excelente. Do ponto de vista do potencial do estado do Mato Grosso do Sul, ele, nos nossos estudos, né, principalmente que toma como base os leilões de energia, né, que eu comentei anteriormente. Ele é o segundo estado em termos de potência, de potencial no país. Ele só perde para Minas Gerais, mas nos últimos anos a gente vê foram mais da ordem de 500 megas de projeto
Então, eu acho que é algo que pode dar certo, né? E o Brasil precisa dessa energia também. Tiago, o Brasil já passou algumas dificuldades, né? Apesar de ter a riqueza que tem, passou algumas dificuldades em relação a risco de abastecimento. No passado teve até alguns apagões. Como que a geração de energia a partir de biomassa, aí eu falo da biomassa a partir de floresta, do eucalipto, também da cana-de-açúcar, que você tem a possibilidade de produzir etanol, açúcar e também energia, colocar na rede. O que é essa produção de uma energia que aqui no Canal do Boi a gente costuma falar que é uma energia limpa, né? Ela é limpa mesmo? Primeira coisa, é uma energia mais limpa mesmo? Qual que é o nosso potencial até para conseguir suprir essas situações que nós temos, eventualmente podemos ter durante o desenvolver dos próximos anos? Perfeito. É uma geração de energia limpa, isso na realidade ela acaba sendo uma energia de sequestro de carbono, ela não só não emite, como ela sequestra carbono em todo o processo do cultivo da madeira. E assim, o potencial, ele é um potencial enorme, realmente só para você ter uma ideia, a gente teria em cada 15 mil hectares, mais ou menos, de plantação, você teria uma planta de mais ou menos 50 megas, que é que já chega, um potencial bom para o país. Ele tem uma grande vantagem da fonte, ela não ela tem toda a parte de vinculação de preço dela é a moeda nacional, ou seja, você não tem efeitos do câmbio, por exemplo, do dólar, que eventualmente se o preço do petróleo aumenta, o preço da energia termoelétrica pode aumentar. Nesse caso não acontece isso. E é um recurso renovável que você consegue armazenar, inclusive nas próprias florestas, né? na madeira em pé, que a gente chama. E consegue, eventualmente, quando precisar mais, você tem um corte maior, ou se você precisa menos, você deixa um pouco mais lá. Então, existe uma versatilidade, além de ser renovável, limpa, controlável. Então, é uma fonte que a gente avalia bastante do ponto de vista do governo e do planejamento energético do país. Tiago, saindo até um pouco da sua área, mas ainda ficando dentro da área de energia, o Brasil tem hoje, né, principalmente áreas como o estado do Mato Grosso do Sul, que teve uma ampliação forte na sua área de cultivo de florestas, né, floresta plantada, esse maciço florestal, fez com que nós tivéssemos uma situação de uma oferta um pouco maior. E aí, no comparativo, né, quando a gente compara por custo de produção de hectare e o que ele vai dar de rentabilidade a um produtor rural, quando compara com soja, quando compara com boi, neste momento nós temos a floresta um pouco atrás. Essa é uma situação da produção de energia que dá à floresta, não só essa, mas outras possibilidades que você tem da produção no uso da madeira, que dá uma possibilidade de ter um resultado melhor de campo para quem produz, para quem trabalha com floresta. Esse também é uma solução que a produção de energia a partir de biomassa pode trazer? Sim, eu entendo que sim. Do ponto de vista do produtor, né, como você mesmo comentou, ele tem uma possibilidade, eventualmente, no mercado de papel e celulose, estando um pouco mais desaquecido, ou o mercado de siderurgia, de carvão vegetal, também um pouco menos desaquecido, ele pode alocar essa produção de madeira para a geração de energia. É claro que isso não é tão trivial, porque não é sempre que você tem uma usina disponível para receber esse tipo de energia. Mas a tendência é que, com o passar dos anos, você tenha mais usinas e que isso seja uma coisa mais, do ponto de vista de liquidez, né? Seja quase uma commodity e que você possa utilizar na geração de energia, inclusive até complementar, por exemplo, a questão do bagaço de cana. Porque você tem o bagaço de cana lá nos meses entre abril e novembro, e dos meses de dezembro, quer dizer, do meio de dezembro até abril, sem a disponibilidade dessa biomassa de cana. Então, o cavaco de madeira, né, a partir de florestas energéticas ou biomassa florestal, ele consegue, inclusive, utilizar este espaço disponível nas usinas, né? Claro que tem questões técnicas, mas isso é solucionável. Tiago, última pergunta para encerrar, e falando da pesquisa propriamente dita, do que vocês trabalham. Futuro da pesquisa do Brasil, qual que é o sentimento que você e os seus colegas, os demais pesquisadores, têm a respeito da geração de energia no país? Tá. Do ponto de vista do planejamento energético, né, a principal função aí da EPE, a gente entende assim que o Brasil ele é um país realmente
rico do ponto de vista de diversidade energética. Então, a gente entende que existe muita coisa a evoluir ainda. Do ponto de vista de eficiência, a gente tem uma tendência de aumento de eficiência nas usinas e a gente espera que o Brasil consiga ter todo esse desenvolvimento para que a gente consiga, mais uma vez, prover o ciclo da economia, né? De um ciclo virtuoso em que você consiga, enfim, ter aspectos positivos para toda a sociedade. Tá certo, Tiago. Obrigado pela sua participação no Agricultura BR, no canal do Boi. Eu conversei com o Tiago Teixeira, falando um pouco aqui sobre a pesquisa sobre energia, algo fundamental para o desenvolvimento do país, para toda a população e principalmente no agronegócio brasileiro.